Pai, ou o senhor muda ou nunca mais vai me ver. A casa já não é mais sua. Essas foram as palavras que minha filha Mariana me disse, ali parada na porta da sala, com os braços cruzados e aquele olhar frio que eu nunca tinha visto antes. Eu sou seu Antônio. Tenho 68 anos, e durante toda a minha vida pensei que conhecia minha filha. Naquele momento, sentado na poltrona que eu mesmo comprei há 15 anos, eu não reconhecia mais a menina que um dia correu para mim chorando porque havia machucado o joelho no quintal. A mulher que estava ali na minha frente era uma estranha. Mariana, minha filha, o que está acontecendo? Perguntei, tentando entender de onde vinha tanta frieza. Que história é essa de a casa não ser mais minha? Ela suspirou, como se eu fosse um fardo pesado demais para carregar. Pai, o senhor já está velho. Já não consegue mais cuidar direito de nada aqui. Eu e o Carlos decidimos que é melhor o senhor ir para um lugar onde tenha gente para cuidar do senhor. Carlos. O genro que eu recebi como filho, que sentou na minha mesa milhares de vezes, que eu ensinei a pescar no açude lá de Campina Grande, que chamava de meu sogro querido quando queria alguma coisa. Agora ele estava por trás dessa conversa, eu tinha certeza. E que lugar é esse, Mariana? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Uma casa de repouso, pai. Um lugar bom, com enfermeiras, com gente da sua idade. O senhor vai ser feliz lá. Feliz. Ela disse feliz. Olhei ao redor da minha sala, as paredes que eu pintei com as próprias mãos. O piso que instalei tijolo por tijolo quando Mariana tinha 15 anos e reclamava que o chão da casa era feio. A estante que construí para guardar os livros dela da escola. Cada cantinho daquela casa tinha um pedaço da minha vida. Minha filha, essa casa eu construí com estas mãos. Falei, levantando as palmas calejadas. Tijolo por tijolo, cômodo por cômodo. Sua mãe, que Deus a tenha, escolheu a cor de cada parede junto comigo. Você cresceu brincando neste quintal, subindo nesta mangueira que eu plantei? Pai, isso é passado. Ela me cortou impaciente. O senhor precisa pensar no presente. E no presente o senhor não consegue mais viver sozinho. Sozinho. Como se eu fosse um estorvo. Mariana, eu cuido da casa direitinho. Faço minha comida, lavo minha roupa, mantenho tudo limpinho. Por que vocês acham que eu não consigo mais? Ela olhou para o marido que até então havia ficado ali parado como uma estátua. Carlos deu um passo à frente e finalmente abriu a boca. Seu Antônio, com todo o respeito, mas o senhor já esqueceu o fogão ligado 2 vezes este mês. A dona Conceição de ao lado falou para Mariana que viu fumaça saindo da cozinha. Mentira. Eu nunca esqueci fogão ligado na minha vida. Dona Conceição era fofoqueira e sempre inventava história para se meter na vida dos outros. Mas ali, naquele momento, eu vi que não adiantava explicar. Eles já tinham decidido meu destino. Papai, Mariana falou, agora com uma voz mais doce, como se isso fosse amenizar a situação. A gente vai visitar o senhor. Não é como se a gente fosse te abandonar. Abandonar. A palavra que ela não quis usar, mas que estava ali, pendurada no ar como uma nuvem pesada antes da tempestade. Eu me levantei devagar da poltrona. Minhas pernas tremeram um pouco, não de velhice, mas de raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes, nem quando perdi o emprego na construção civil aos 50 anos, nem quando os médicos me disseram que minha esposa não ia resistir ao câncer. Tá bom, falei baixo. Se é isso que vocês querem, então tá bom. Mariana pareceu surpresa com minha calma. Talvez ela esperasse uma briga, um escândalo, lágrimas. Mas eu não ia dar esse gosto a eles. O pai tá entendendo que é pro seu bem? Perguntou Carlos com aquela voz melosa que eu sempre odiei. Eu tô entendendo muita coisa, meu filho, respondi, olhando direto nos olhos dele. Muito mais do que vocês imaginam. Naquela noite, sozinho no meu quarto, eu fiquei olhando para as fotografias na cômoda. Mariana bebê no meu colo. Mariana no dia da formatura, Mariana no casamento, me abraçando e sussurrando no meu ouvido. Obrigada por tudo, pai. O senhor é o melhor pai do mundo. Onde foi parar aquela menina? Em que momento ela virou essa mulher fria que me olhava como se eu fosse um móvel velho que não servia mais? Peguei a gaveta da cômoda e tirei um envelope amarelado pelo tempo. Dentro dele uma escritura. A escritura da casa, que estava no meu nome desde 1987.
A casa que eu comprei com o suor do meu rosto, trabalhando dobrado como pedreiro e pintor para conseguir dar uma vida boa para minha família. Sorri sozinho ali no escuro. Eles achavam que sabiam de tudo, mas não sabiam de nada. No dia seguinte, muito cedo, antes mesmo do sol nascer, eu saí de casa com uma mala pequena. Não levei quase nada, algumas roupas, os documentos importantes e a fotografia da minha esposa que ficava sempre na mesinha de cabeceira. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Fui para a casa de repouso que vocês escolheram. A chave está embaixo do vaso da samambaia. Cuidem bem da casa. Mas eu não fui para casa de repouso nenhuma. Peguei o primeiro ônibus para João Pessoa e fui direto para o cartório. Tinha uma coisa que eu precisava fazer, algo que deveria ter feito há muito tempo. E quando Mariana e Carlos descobrissem, ia ser tarde demais. O ônibus para João Pessoa balançava na estrada esburacada, mas eu não sentia nada. Minha cabeça estava ocupada demais com os planos que vinham se formando desde a noite anterior. Sentado ali, olhando a paisagem do sertão passar pela janela, eu lembrei de quando Mariana tinha 17 anos e me pediu dinheiro para fazer um curso de informática. Pai, esse curso vai mudar minha vida, ela disse com aqueles olhos brilhando de esperança. Eu trabalhei 3 meses extras, pegando obras nos finais de semana, para juntar o dinheiro. Minhas costas doíam tanto que eu mal conseguia dormir, mas ver minha filha feliz valia cada tijolo carregado. E agora? Agora ela me olhava como se eu fosse um peso na vida dela. O ônibus parou na rodoviária de João Pessoa às 9 da manhã. Peguei um táxi direto para o cartório do centro da cidade. O mesmo cartório onde registrei a escritura da casa em 1987. Dona Sebastiana, a escrivã, ainda trabalhava lá depois de todos esses anos. Seu Antônio, ela disse quando me viu entrar. Que surpresa! Como vai o senhor? Vou bem, Dona Sebastiana. Preciso da sua ajuda com um assunto importante. Sentamos em sua mesa e expliquei o que precisava fazer. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com desaprovação. Seu Antônio, tem certeza disso? É sua filha única. Tenho certeza, sim, senhora. E depois do que ela me fez, não é mais minha filha única. Não é mais minha filha, ponto. Dona Sebastiana suspirou fundo. Tá bem, vou preparar os documentos. Vai demorar alguns dias. Sem problema, vou ficar na cidade mesmo. Saí do cartório e caminhei pelas ruas do centro. João Pessoa tinha mudado muito desde a última vez que estive lá. Prédios novos, lojas diferentes, mas o calor e o cheiro de tapioca nas esquinas continuavam os mesmos. Parei numa pensão simples perto da praia e aluguei um quarto por uma semana. Era um lugar humilde, mas limpo e silencioso. Exatamente o que eu precisava para pensar. Naquela primeira noite na pensão, meu telefone tocou. Era Mariana. Pai, onde o senhor tá? Chegamos em casa e o senhor não estava mais aqui. Sua voz soava preocupada, mas eu não me deixei enganar. Preocupação com o quê? Com a consciência pesada? Tô bem, minha filha. Fui para onde vocês queriam que eu fosse. Que casa de repouso? Qual o nome? A gente precisa saber. Não se preocupem comigo. Vocês já deixaram bem claro que eu não faço mais parte da família. Pai, o senhor está sendo dramático. A gente só quer o melhor para o senhor. Mariana, eu falei, cortando ela no meio da frase. Vocês queriam que eu saísse da minha casa. Eu saí. Agora me deixem em paz. Desliguei o telefone e o coloquei no silencioso. Nos dias seguintes, enquanto esperava os documentos ficarem prontos, eu caminhava pela orla de Tambaú e pensava em tudo o que havia acontecido. Como foi que chegamos nesse ponto? Lembrei do dia em que Mariana me apresentou Carlos. Ela tinha 25 anos e estava radiante de felicidade. Pai, esse é o Carlos. É ele, pai. É com ele que eu vou casar. Carlos era contador numa empresa de construção. Bem vestido, educado, falava bonito. Na época, eu pensei, que bom que minha filha achou um homem trabalhador. Mas aos poucos, eu comecei a perceber algumas coisas. Como Carlos sempre dava uma desculpa para não me ajudar quando eu precisava reformar alguma coisa na casa. Como ele torcia o nariz quando eu preparava um churrasco no quintal para os vizinhos. Como ele sussurrava no ouvido da Mariana quando eu contava uma história da minha época de pedreiro.
Seu sogro é muito simples, né, amor? Eu escutei ele dizer uma vez, achando que eu não estava ouvindo. Simples. Como se ser trabalhador honesto fosse defeito. Depois que eles casaram, as coisas pioraram. Carlos começou a plantar ideias na cabeça da Mariana. Que a casa era muito pequena. Que o bairro não era bom o suficiente. Que eu atrapalhava quando eles queriam receber os amigos. Atrapalhar. Eu que construí cada cantinho daquela casa pensando no conforto da minha filha. Foi Carlos também que começou com a conversa de que eu estava ficando esquecido. Toda vez que eu não lembrava de algum detalhe pequeno, ele olhava para Mariana com aquela cara de "tá vendo?" E minha filha, que um dia foi minha companheira, minha parceira, começou a acreditar nele. Na quinta-feira, Dona Sebastiana me ligou. "Seu Antônio, os documentos estão prontos. Pode vir assinar." Voltei ao cartório com o coração firme. Não havia mais dúvidas. "Tem certeza que é isso mesmo que o senhor quer?" perguntou Dona Sebastiana pela última vez. "Tenho certeza. Minha filha disse que a casa não é mais minha. Então, ela não é mesmo." Assinei os papéis. A escritura da casa, que por 36 anos esteve no meu nome, agora tinha um novo dono. "E quando o senhor vai contar para ela?" perguntou Dona Sebastiana. "No momento certo, quando ela menos esperar." Voltei para a pensão e pela primeira vez em dias, dormi tranquilo. No dia seguinte, sexta-feira, peguei o ônibus de volta para Campina Grande, mas não fui direto para casa. Primeiro, tinha uma visita para fazer. Desci na casa de Dona Conceição, minha vizinha fofoqueira. Era ela quem tinha inventado a história do fogão para prejudicar minha imagem diante da Mariana. Bati na porta e ela atendeu com aquele sorriso falso de sempre. "Seu Antônio, como vai?" "Soube que o senhor mudou para uma casa de repouso. Dona Conceição, vim aqui para fazer uma pergunta simples. A senhora viu fumaça saindo da minha cozinha algum dia desses?" O rosto dela ficou vermelho na hora. Bem, A senhora mentiu para minha filha, não foi? Inventou essa história de fumaça para se meter na minha vida." "Seu Antônio, eu só estava preocupada. A senhora era querendo causar confusão. Mas não se preocupe. A partir de agora, a senhora não vai mais ter que se preocupar comigo." Saí de lá e caminhei direto para minha casa. Mariana e Carlos estavam na sala, mexendo nas minhas coisas. "Pai!" Mariana gritou quando me viu entrar. "Onde o senhor estava? A gente estava desesperado." "Desesperados?" perguntei, olhando as caixas espalhadas pela sala. "Pelo que eu tô vendo, vocês estavam organizando minha mudança." Carlos se levantou, tentando parecer importante. "Seu Antônio, a gente só estava separando as coisas que o senhor ia querer levar." "Que bom," eu falei, sentando na minha poltrona. "Porque eu vim aqui justamente para falar sobre isso." Puxei os documentos do cartório do bolso e coloquei na mesa de centro. "O que é isso, pai?" perguntou Mariana. "São os papéis da casa, minha filha. Ou melhor, os papéis da casa que não é mais minha." Os dois se entreolharam, confusos. "Vocês estavam certos," continuei, com a voz calma. "A casa realmente não é mais minha. Agora ela tem um novo dono." Carlos pegou os papéis com mãos trêmulas e começou a ler. Sua cara foi ficando branca conforme entendia o que estava escrito. "Seu Antônio, o senhor doou a casa?" "Doei sim. Pro único lugar que eu sei que ela vai ser bem cuidada." Mariana arrancou os papéis da mão do marido e leu também. Quando terminou, me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de choque, raiva e pânico. "Pai, o senhor não pode ter feito isso." "Posso e fiz. A casa agora pertence ao Asilo São Vicente de Paulo. E sabem qual a melhor parte? Eu vou morar lá pelo resto da vida, sem pagar nada, porque sou o doador oficial." O silêncio na sala era ensurdecedor. Carlos estava pálido como um papel. Mariana tremia de raiva. "Pai, isso é loucura. O senhor não pode doar nossa casa." "Nossa casa?" perguntei, me levantando. "Desde quando é nossa casa, Mariana?" "Ontem mesmo vocês me disseram que ela não era mais minha. Então resolvi dar para quem realmente vai cuidar de mim na velhice." "Herança de quem não quer nem saber se o pai está vivo ou morto." Carlos estava andando de um lado para o outro na sala, passando a mão no cabelo. Eu podia quase ver os cálculos passando pela cabeça dele.
Todos os planos que tinha feito com minha casa indo por água abaixo. Seu Antônio, isso não pode ficar assim, ele disse, tentando manter a voz firme. Nós vamos contestar essa doação na justiça. O senhor não estava em plenas condições mentais. Eu ri alto mesmo. Ah, agora eu não estou em plenas condições mentais? Interessante, né, Carlos? Quando vocês queriam me internar, eu estava louco. Quando eu dou minha casa, eu também tô louco. Parece que só fico são quando faço o que vocês querem. Peguei outro papel do bolso, um laudo médico que havia pedido durante a semana em João Pessoa. Aqui está um laudo do Dr. Marcelo Fernandes, neurologista. Fiz todos os exames. Cabeça perfeita, memória perfeita, sanidade mental perfeita. Tudo autenticado em cartório. O rosto do Carlos ficou ainda mais branco. Mariana parou de gritar e me olhou com ódio puro. O senhor fez isso de propósito, ela disse com a voz tremendo. O senhor planejou isso tudo. Claro que planejei, minha filha. Vocês acham que depois de 68 anos eu não aprendi a pensar? Mas pai, onde é que a gente vai morar agora? Ela perguntou. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi medo nos olhos dela. Não sei, Mariana. Não é mais problema meu. Carlos se aproximou de mim, tentando uma última cartada. Seu Antônio, vamos conversar com calma. O senhor ainda pode desfazer isso. A gente pode encontrar uma solução que seja boa para todo mundo. A solução boa para todo mundo era vocês me respeitarem na minha própria casa. Respondi me levantando da poltrona. Mas agora é tarde. Caminhei até o meu quarto e comecei a pegar o resto das minhas coisas. Não era muita coisa. Algumas roupas que ficaram, uns livros velhos, a Bíblia que minha mãe me deu quando eu tinha 20 anos. Pai, pelo amor de Deus, não pode ser assim. Mariana veio atrás de mim, e pela primeira vez em meses, sua voz tinha um tom de desespero real. Por que não pode, Mariana? Ontem vocês me disseram que eu não conseguia mais viver sozinho, que precisava ir para um lugar onde tivessem pessoas para cuidar de mim. Pois então foi exatamente isso que eu fiz. Mas a gente não queria que o senhor desse nossa casa. Ah, então vocês queriam me internar, mas ficar com minha casa? Interessante. Ela ficou sem resposta. Por alguns segundos, vi a Mariana criança voltar no olhar dela, confusa, perdida, percebendo que havia cometido um erro grande demais para consertar. Mas aí Carlos apareceu na porta do quarto e a expressão dela endureceu de novo. Mariana, não adianta implorar para ele, disse o meu genro. Seu pai está fazendo isso para nos prejudicar. É pura maldade. Maldade. Eu parei de dobrar a camisa que estava guardando e me virei para ele. Maldade, Carlos. Maldade foi vocês se reunirem pelas minhas costas para decidir meu futuro sem me perguntar nada. Maldade foi vocês me olharem como se eu fosse um estorvo. Maldade foi minha filha falar comigo como se eu fosse um cachorro velho que não serve mais. Pai, deixa eu terminar, Mariana. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Maldade foi vocês acreditarem na mentira da Dona Conceição, sem nem se dar ao trabalho de perguntar se era verdade. Maldade foi vocês entrarem na minha casa hoje e começarem a mexer nas minhas coisas como se eu já tivesse morrido. Carlos tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão para ele parar. E sabe qual foi a maior maldade de todas, Carlos? Foi você passar todos esses anos enchendo a cabeça da minha filha contra mim, fazendo ela se sentir envergonhada do próprio pai. Isso não é verdade, não é? Perguntei me aproximando dele. Então por que toda vez que eu contava uma história do meu tempo de pedreiro, você fazia aquela cara de desprezo? Por que toda vez que os vizinhos vinham aqui em casa, você ficava impaciente? Por que você sempre falava que eu era muito simples quando achava que eu não estava ouvindo? Carlos abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir responder. Pai, mesmo que tudo isso seja verdade, o senhor não pode jogar fora nossa família assim, disse Mariana, com lágrimas nos olhos. Eu não joguei fora nossa família, minha filha. Vocês que jogaram fora. Eu só fiz o que vocês me pediram. Saí da vida de vocês. Terminei de arrumar minha mala e fechei o zíper. Era uma mala pequena e velha, mas cabia tudo o que eu realmente precisava. E agora, pai? O que vai ser de nós? Perguntou Mariana já chorando. Não sei, Mariana.
Vocês são adultos, formados, trabalhadores. Vão dar um jeito. É o que vocês sempre me falaram, que eu tinha que me virar sozinho. Passei por eles e fui direto para a sala. Olhei uma última vez ao redor. As paredes que eu pintei, o piso que instalei, a estante que construí. 36 anos da minha vida naquela casa. Mas não senti tristeza. Senti alívio. Pai, espera. Mariana me seguiu até a porta. A gente pode conversar, pode resolver isso. Resolver como, Mariana? Voltando no tempo? Desfazendo as palavras que vocês me disseram? Devolvendo o respeito que vocês tiraram de mim? Ela ficou em silêncio, porque sabia que a resposta era não. Olha, minha filha, eu vou te dar um conselho de pai pela última vez. Aprenda a diferença entre amar alguém e usar alguém. Porque o que vocês fizeram comigo não foi amor. Abri a porta e saí. Do lado de fora, vários vizinhos estavam nas calçadas, fingindo que estavam varrendo o quintal ou regando as plantas, mas na verdade querendo saber da confusão. Dona Conceição estava na janela dela, com aquela cara de quem sabia de tudo. Seu Antônio, ela gritou. O senhor vai mesmo embora? Vou sim, Dona Conceição. E a senhora pode ficar tranquila, não vai mais ter que se preocupar comigo. Nem inventar mais histórias sobre mim. A cara dela ficou vermelha de vergonha. Todo mundo na rua ouviu. Caminhei até o ponto de ônibus carregando minha mala. Era pesada, mas eu não queria ajuda de ninguém. Depois de alguns minutos, Mariana apareceu correndo. Pai, pelo menos me diz onde o senhor vai ficar. Como é que eu vou saber se o senhor está bem? O ônibus estava chegando. Eu o vi dobrando a esquina. Mariana, se você realmente se importasse em saber se eu estou bem, nada disso teria acontecido. Pai, por favor. Adeus, minha filha. Subi no ônibus e sentei na janela. Mariana ficou parada no ponto chorando. Por um momento meu coração amoleceu. Era minha filha, afinal de contas. Mas aí eu lembrei das palavras dela. A casa já não é mais sua. E o coração endureceu de novo. O ônibus partiu e eu não olhei para trás. Tinha uma vida nova me esperando. E dessa vez, ia ser uma vida onde ninguém ia me tratar como um estorvo. O asilo São Vicente de Paulo ficava numa rua tranquila no bairro da Prata, cercado por árvores antigas que davam uma sombra gostosa. Quando cheguei lá naquela tarde de sexta-feira, fui recebido pela irmã Lúcia, uma freira baixinha de uns 60 anos, com um sorriso que parecia iluminar o lugar. Seu Antônio, que alegria finalmente conhecê-lo pessoalmente, ela disse, me dando um abraço caloroso. Depois da sua ligação de João Pessoa, nós ficamos ansiosos para recebê-lo. O lugar não era nada como eu imaginava. Não era aquelas casas de repouso tristes que a gente vê na televisão. Era uma casa grande, antiga, com um quintal enorme cheio de plantas e uma varanda onde alguns idosos jogavam dominó. Seu Antônio, o que o senhor fez foi uma bênção para todos nós, disse irmã Lúcia, enquanto me mostrava os quartos. Com a doação da sua casa, a gente vai conseguir reformar todo o telhado e ainda fazer uma sala de fisioterapia nova. Meu quarto era simples, mas confortável. Uma cama, uma cômoda, uma cadeira e uma janela que dava vista para o quintal. Coloquei a foto da minha esposa na cômoda e pronto. Já parecia mais meu. A janta é às 6, seu Antônio. Mas se o senhor quiser, pode dar uma volta, conhecer os outros moradores. Saí para o quintal e me sentei numa banco embaixo de um pé de manga. Outros velhinhos vieram se aproximar, curiosos com o novato. Você é o cara que doou a casa? Perguntou um senhor alto e magro, de uns 70 e poucos anos. Sou o Joaquim, mas todo mundo me chama de seu Quinzinho. Sou Antônio, e sim, doei mesmo. Rapaz, que coragem! Disse uma senhora de cabelos brancos que se aproximou. Eu sou Dona Perpétua. Meus filhos me trouxeram aqui há 2 anos e nunca mais apareceram. Mas doar a casa, isso eu nunca pensei em fazer. Por que fez isso, seu Antônio? Perguntou outro, um homem baixo de bigode branco. Eu sou o Manuel. Contei para eles, resumidamente, o que tinha acontecido. Eles me ouviram em silêncio, balançando a cabeça com compreensão. Olha só, disse seu Quinzinho. Pelo menos o senhor tomou uma atitude. Eu fiquei esperando que meus filhos tivessem consideração comigo. E cá estou há 3 anos,
sem receber nenhuma ligação. Meus netos nem sabem que eu existo, completou Dona Perpétua. Na época do meu aniversário, eu fico esperando um telefonema que nunca vem. Percebi que eu não estava sozinho nessa história. Ali naquele asilo tinha pelo menos 50 pessoas que passaram pela mesma situação que eu. Filhos que cresceram, casaram e esqueceram dos pais. Mas tinha uma diferença. Eles ainda tinham esperança de que as coisas mudassem. Eu não tinha mais. Naquela primeira noite jantei com meus novos companheiros. A comida era simples, mas gostosa. E o mais importante, era servida com carinho. As irmãs tratavam todos nós como se fôssemos da família. Depois da janta, fiquei na varanda conversando com seu Quinzinho. Ele me contou que tinha 3 filhos e 8 netos, mas que se sentia mais sozinho do que quando era solteiro. Sabe o que mais dói, seu Antônio? Não é nem eles não virem me visitar. É saber que eles têm vergonha de mim. Vergonha por quê? Porque eu sou um velho pobre que mora num asilo. Porque quando os amigos deles perguntam sobre o pai, eles não sabem o que responder. Entendi o que ele queria dizer. Era exatamente isso que eu sentia com Carlos. Ele tinha vergonha de ter um sogro pedreiro. No sábado de manhã, acordei cedinho e fui ajudar o jardineiro a cuidar das plantas do quintal. Sempre gostei de mexer com terra e ali tinha espaço para isso. — O senhor entende de plantas? Perguntou seu João, o jardineiro. — Um pouco. Sempre tive minha horta em casa. — Então o senhor pode me ajudar a cuidar daqui. A gente tem verdura, tempero, até umas fruteiras. Passei a manhã toda ali, plantando, regando, arrancando mato. Senti uma paz que não sentia há muito tempo. Na segunda-feira, irmã Lúcia veio conversar comigo. — Seu Antônio, sua filha ligou aqui. Ela está procurando o senhor. E o que a senhora disse? Disse que não podia dar informação sobre nossos moradores sem autorização. Mas ela insistiu muito. Disse que está desesperada. Irmã, eu não quero contato com ela. Pode anotar aí. Se ela ligar de novo, diga que não tenho interesse em falar. Tem certeza, seu Antônio? Às vezes as famílias se desentendem, mas depois... Não vai ter depois, irmã. O que eles fizeram comigo não tem perdão. Durante aquela primeira semana, estabeleci uma rotina. Acordava às 5 da manhã, tomava um café simples, ia cuidar da horta até às 7. Depois tomava banho, café da manhã com os outros, e passava o resto da manhã lendo ou conversando na varanda. À tarde, ajudava nas atividades do asilo. Às vezes levava alguns velhinhos para fazer compras no mercadinho da esquina. Outras vezes, ajudava na administração, fazendo contas e organizando papéis. Seu Antônio, o senhor tem jeito para isso, disse irmã Lúcia quando viu como eu organizei os documentos da reforma que ia ser feita com o dinheiro da venda da minha casa. O senhor não quer ser nosso administrador voluntário? Claro, irmã. Tenho tempo de sobra. Na quinta-feira, seu Quinzinho me chamou para conversar reservado. Antônio, sua filha esteve aqui hoje. Como assim? Ela veio de tarde quando você estava no mercado com o pessoal. Ficou na portaria perguntando sobre você. A irmã não deixou ela entrar, mas ela ficou ali parada mais de 1 hora. E o que ela queria? Disse para a irmã que precisa falar com você urgente, que é sobre a casa que tem como resolver tudo isso. Senti uma pontada no peito, mas não era de saudade, era de raiva. Agora ela quer resolver? Quando convinha a ela, eu era um velho gagá que não sabia cuidar de si mesmo. Agora que ela está sem a casa, eu virei são de novo? Antônio, posso te dar um conselho de quem já passou por isso? Fale, seu Quinzinho. Não deixe ela te convencer a voltar atrás. Eu já caí nessa conversa 3 vezes. Meu filho mais velho vinha aqui chorando, pedindo perdão, prometendo que ia mudar. Eu acreditava, saía daqui, ia morar com eles de novo. E sabe o que acontecia? Em menos de 6 meses, eu estava de volta pro asilo, humilhado e com o coração partido mais uma vez. Quantas vezes isso aconteceu? 3. Na última vez eu falei, chega, não saio mais daqui. E você se arrepende? Não. Aqui eu tenho dignidade. Lá eu era um peso. Naquela noite, deitei na minha cama pensando na conversa com seu Quinzinho. Lá fora, podia ouvir os grilos cantando e o vento balançando as folhas da mangueira. Pela primeira vez em meses, me senti em paz. Na sexta-feira, 1 semana depois da minha chegada, irmã Lúcia veio me procurar de novo.
Seu Antônio, sua filha ligou de novo. Ela está implorando para falar com o senhor. Disse que tem uma proposta. Que tipo de proposta? Não quis falar comigo. Disse que só fala direto com o senhor. Fiquei alguns segundos pensando. Uma parte de mim, lá no fundo, ainda sentia falta da minha filha. Mas uma parte maior lembrava das palavras dela. A casa já não é mais sua. Irmã, pode dizer para ela que eu não tenho interesse em proposta nenhuma. A única proposta que eu aceito dela é um pedido de perdão sincero. E olhe lá, seu Antônio. E pode dizer mais uma coisa, que ela só vai falar comigo quando parar de ver o pai dela como um problema a ser resolvido. Irmã Lúcia suspirou e foi embora. Eu voltei para a horta para cuidar dos meus pés de tomate. Mariana que se virasse. Eu tinha uma vida nova para viver. Foi Dona Perpétua quem me contou. Na segunda semana que eu estava no asilo, ela voltou de uma ida ao mercado da esquina com os olhos arregalados e uma expressão de quem tinha visto algo interessante. Seu Antônio, você não vai acreditar no que eu vi, ela disse, me puxando para um canto da varanda. O que foi, Dona Perpétua? Sua filha e o genro estavam na imobiliária do seu Geraldo, ali na rua principal. Eu fingi que estava olhando umas coisas na vitrine da loja do lado, mas consegui ouvir a conversa. Meu coração bateu mais forte, mas mantive a cara fechada. E o que eles estavam fazendo lá? Tentando alugar uma casa, rapaz. E pelo que eu ouvi, a situação não tá fácil, não. Dona Perpétua se acomodou na cadeira de balanço, como quem vai contar uma história longa. O seu Geraldo estava mostrando umas opções para eles, mas sua filha toda hora reclamava. Essa é muito pequena, essa é muito longe do centro, essa é muito cara. E o genro ali, todo nervoso, falando baixo com ela, mandando ela aceitar qualquer coisa. E aí? Aí que vem o melhor pedaço. Dona Perpétua sorriu. Seu Geraldo perguntou sobre a renda dos dois para ver que tipo de casa eles podiam pagar. E olha só, eles ganhavam bem quando moravam de graça na sua casa, mas agora, com aluguel, água, luz e IPTU, a coisa apertou. Senti uma satisfação que tentei esconder. O Carlos estava com uma cara de desespero, seu Antônio, falando que precisavam de alguma coisa rapidinho porque o prazo para sair da casa vence no final do mês. Final do mês? É, parece que o asilo deu um prazo de 30 dias para eles saírem. Isso eu não sabia. Irmã Lúcia não tinha me contado esse detalhe. Provavelmente para não me deixar preocupado. Durante o resto daquela semana, fiquei pensando na situação deles. Não era pena. Era curiosidade mesmo. Depois de tantos anos me sentindo como um fardo, agora eu queria ver como eles iam se virar sozinhos. Na quinta-feira, enquanto eu estava organizando uns papéis na administração do asilo, irmã Lúcia recebeu uma ligação. Pela cara que ela fez, eu soube que era sobre mim. Seu Antônio era o advogado da sua filha. Advogado? Sim, Dr. Reinaldo, do escritório lá do centro. Ele quer marcar uma reunião com o senhor. Para quê? Disse que tem uma proposta legal para resolver a situação da casa. Eu ri. Ri mesmo. Irmã, pode ligar de volta para esse doutor e dizer que não tenho interesse em proposta nenhuma. A doação tá feita, legalizada, registrada em cartório. Não tenho o que resolver. Mas ele insistiu muito, seu Antônio. Disse que tem como reverter a situação. E eu insisto que não quero reverter nada. A casa é do asilo agora, e pronto. Naquela mesma tarde, apareceu um carro preto na portaria. Era Carlos, sozinho. Vi ele da janela do meu quarto, conversando com a irmã da portaria. Depois de alguns minutos, ele foi embora. Desci para saber o que tinha acontecido. O que o genro queria, irmã Clarice? Queria falar com o senhor. Disse que era urgente, que tinha uma proposta muito boa. E o que a senhora disse? Disse que o senhor não quer contato com a família. Ele insistiu. Disse que podia esperar o tempo que fosse preciso, mas eu expliquei que eram ordens suas. Ele disse alguma coisa específica? Disse que eles estão passando por dificuldades, que encontraram uma casa para alugar, mas precisam de uma entrada. Que se o senhor voltasse atrás na doação, eles poderiam vender a casa e dividir o dinheiro meio a meio. Meio a meio. Depois de eu ter construído aquela casa sozinho, eles queriam dividir meio a meio. Que generosidade da parte deles, eu disse, ironizando.
No sábado, durante o almoço, seu Quinzinho me chamou de lado. Antônio, tem uma coisa que eu preciso te falar. Fala, Quinzinho. Sua filha estava aqui na frente hoje de manhã cedo. Não tentou entrar. Ficou só parada ali na calçada, olhando para cá. Quanto tempo? Umas 2 horas. Eu estava na varanda lendo jornal e vi ela ali. De vez em quando ela andava de um lado para o outro, como se estivesse pensando em entrar. Mas não entrou. E depois? Depois ela foi embora. Mas Antônio, ela estava chorando. Essa informação me abalou mais do que eu queria admitir. Por um momento, a imagem da minha filha criança voltou. Aquela menina que corria para mim toda vez que se machucava, que me chamava de papai herói quando eu consertava alguma coisa quebrada. Mas aí eu lembrei da frieza no olhar dela quando disse que a casa não era mais minha. E o coração endureceu de novo. Quinzinho, lágrima não apaga palavra. E as palavras que ela me disse não saem da minha cabeça. Eu entendo, meu amigo. Só tô te contando porque vi. No domingo, depois da missa que acontecia ali mesmo no asilo, fui caminhar pelo bairro. Precisava esticar as pernas e tomar um ar. Passei em frente à minha antiga casa. Tinha uma placa na frente. Aluga-se. Irmã Lúcia tinha me contado que eles iam alugar para poder ter uma renda pro asilo. A casa estava com as janelas fechadas, o quintal meio abandonado. A mangueira que eu plantei quando Mariana era pequena estava cheia de frutas maduras que ninguém colheu. Algumas já tinham caído no chão e estavam apodrecendo. Me deu uma pontada ver aquilo. Não era saudade da casa. Era tristeza de ver que ninguém estava cuidando direito do que eu construí com tanto carinho. Mas aí eu pensei, não é mais problema meu. Continuei caminhando e parei no bar do seu Manuel, onde sempre ia tomar uma cerveja nos fins de semana. Ele me reconheceu na hora. Seu Antônio, como vai? Soube que o senhor saiu de casa. Saí mesmo, Manuel. Agora tô morando no Asilo São Vicente. Rapaz, mas por quê? O senhor estava bem na sua casa. Contei para ele, resumidamente, o que tinha acontecido. Seu Manuel me ouviu balançando a cabeça. Olha só, seu Antônio. Eu sempre achei esse genro seu meio esquisito. Toda vez que vinha aqui com o senhor, ficava olhando para o lado, como se tivesse vergonha de estar num boteco. Pois é, Manuel. E sua filha? Como ela tá? Não sei, e não quero saber. Rapaz, mas é sua filha única. Era, Manuel. Era. Tomei minha cerveja em silêncio, ouvindo a conversa dos outros fregueses. Era gostoso estar ali, sendo tratado como uma pessoa normal, não como um velho que precisava de cuidado especial. Quando ia embora, seu Manuel me chamou no canto. Antônio, sua filha e o genro vieram aqui ontem à noite. Vieram fazer o quê? Perguntando sobre o senhor. Queriam saber se o senhor vinha aqui, se eu sabia onde o senhor estava morando. Eu disse que não sabia de nada. E como eles estavam? Arrasados, rapaz. Principalmente ela. Tava com uma cara de quem não dormia há dias. E o Carlos? Aquele ali tá bebendo mais do que devia. Saí do bar com essas informações rodando na cabeça. Uma parte de mim se sentia mal por saber que Mariana estava sofrendo, mas uma parte maior lembrava de todo o sofrimento que eu passei quando eles me trataram como um estorvo. Voltei pro asilo na hora do jantar. Sentei na minha mesa de sempre, com seu Quinzinho, Dona Perpétua e seu Manuel. Antônio, você tá com uma cara pensativa, disse Dona Perpétua. É que eu soube umas coisas hoje. Contei para ele sobre a conversa no bar. E como você se sente sabendo que ela tá sofrendo? Perguntou seu Manuel. Confuso, respondi honestamente. Porque eu não queria que ela sofresse. Eu só queria que ela me respeitasse. Às vezes, Antônio, disse seu Quinzinho, a gente só aprende a dar valor ao que tem quando perde. Pode ser, Quinzinho, mas para mim já é tarde demais. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando se eu estava sendo muito duro. Mas aí eu lembrei da expressão de nojo no rosto de Carlos toda vez que eu contava uma história da minha época de pedreiro. Lembrei da impaciência de Mariana quando os vizinhos vinham conversar comigo. Lembrei da frieza na voz dela quando disse que eu não conseguia mais cuidar de mim mesmo. E dormi tranquilo. Eles fizeram a escolha deles. Eu fiz a minha. Na segunda semana de outubro, 3 semanas depois que eu cheguei no asilo, aconteceu algo que eu não esperava.
Era uma terça-feira de manhã, e eu estava na horta regando os pés de couve quando irmã Lúcia apareceu correndo. Seu Antônio, tem uma mulher na portaria que diz que é sua nora. Minha nora? Sim, uma moça loira. Disse que se chama Ana Paula, que é casada com seu filho. Meu filho? Eu não tinha filho. Só tinha Mariana. Caminhei até a portaria intrigado. E lá estava ela, uma mulher de uns 35 anos, cabelos loiros, bem arrumada, com um menino de uns 8 anos do lado. O senhor é seu Antônio? Ela perguntou. Sou. E quem é a senhora? Eu sou Ana Paula. Sou casada com seu filho Diego. Diego. Meu coração parou por um segundo. Diego era meu filho mais velho, fruto de um relacionamento que tive antes de conhecer a mãe de Mariana. Quando ele nasceu, eu era muito novo. Tinha só 19 anos. E a mãe dele se mudou para São Paulo quando ele tinha 2 aninhos. Perdi contato com os dois. Diego? Perguntei sem acreditar. Sim, senhor. Ele me mandou procurar o senhor. A gente soube pela Mariana que o senhor estava aqui. Pela Mariana? É, ela ligou pra gente semana passada, desesperada, contando o que aconteceu. Diego ficou muito chateado. O menino que estava com ela se aproximou timidamente. Vovô? Ele disse baixinho. Vovô. Fazia anos que ninguém me chamava assim. Senti um nó na garganta. E esse é o Gabriel, meu filho, disse Ana Paula. Seu neto. Olhei para aquele menino, cabelo escuro, olhos grandes, me lembrando tanto do Diego quando pequeno. Um neto que eu nem sabia que existia. Posso dar um abraço no vovô? Perguntou Gabriel. Não consegui falar nada. Só abri os braços e ele correu para mim. Ana Paula estava com os olhos cheios de lágrima. Seu Antônio, Diego quer muito falar com o senhor. A gente mora em São Paulo, mas ele disse que vem para cá se for preciso. Sentamos num banco da portaria. Gabriel ficou grudado em mim como se me conhecesse há anos. Como é que vocês me acharam? Perguntei. Mariana ligou chorando, contando tudo. Disse que o senhor doou a casa e veio morar aqui. Diego ficou revoltado com ela. Revoltado por quê? Porque ele sempre quis ter contato com o senhor, mas nunca soube como. A mãe dele morreu há 5 anos e levou para o túmulo o endereço do senhor. A gente procurou, mas nunca achou. Isso eu não sabia. A mãe de Diego tinha morrido. E como foi que Mariana conseguiu o telefone de vocês? Ela contratou um detetive particular. Gastou uma fortuna para nos achar. Disse que queria que todos os filhos do senhor soubessem o que ela tinha feito. O que ela tinha feito? Ana Paula me olhou com uma expressão séria. Seu Antônio, Mariana me contou tudo. Como ela e o marido trataram o senhor, como quiseram internar o senhor, como disseram que a casa não era mais sua. Diego ficou furioso. Gabriel estava brincando com minha mão, contando os calos. Vovô, por que sua mão é tão durinha? Porque o vovô trabalhou muito na vida, meu filho. Seu Antônio, Ana Paula continuou. Diego quer que o senhor vá morar com a gente em São Paulo. A gente tem uma casa grande, com quintal. Gabriel tá doido para ter um vovô. E o que vocês fazem da vida? Diego é engenheiro numa construtora. Eu trabalho numa escola. A gente tem uma vida boa e sempre quis que Gabriel conhecesse o avô. Fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. Em 3 semanas, minha vida tinha virado de cabeça para baixo 2 vezes. Vovô vai morar com a gente? Perguntou Gabriel, esperançoso. Não sei, meu filho. Preciso pensar. Seu Antônio, não precisa decidir agora, disse Ana Paula. Mas Diego quer vir aqui no fim de semana que vem. Faz 30 anos que vocês não se veem. 30 anos. Uma vida inteira. Ana Paula, posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que Mariana conseguiu explicar para vocês que me tratou mal? Mas mesmo assim vocês querem me conhecer? Ela sorriu tristemente. Seu Antônio, quando uma pessoa liga chorando, pedindo desculpa por algo que nem fez diretamente, a gente percebe que ela está sofrendo de verdade. Mariana não tentou se justificar, não tentou botar culpa em ninguém. Ela assumiu que errou feio e que queria que pelo menos um filho seu fosse justo com o Senhor. Ela disse isso? Disse que não merecia mais ser chamada de filha,
mas que o Senhor tinha outro filho que talvez ainda pudesse ser uma família de verdade para o Senhor. Senti alguma coisa mexendo no peito. Talvez fosse o primeiro sinal de que Mariana realmente tinha entendido o que fez. E o que mais ela disse? Que o Senhor é o homem mais trabalhador e honesto que ela conhece. Que construiu tudo sozinho, que nunca negou nada para ela. Que ela foi uma filha ingrata e que não espera perdão. Gabriel estava desenhando na terra com um graveto. Vovô, o papai disse que o senhor construía casas. É verdade? É verdade, Gabriel. Seu vovô era pedreiro. Legal. Você pode me ensinar a construir uma casinha? Olhei para aquele menino, meu neto, que eu estava conhecendo aos 8 anos de idade, e senti uma felicidade que não sentia há muito tempo. Posso sim, meu filho. Posso ensinar. Ana Paula se levantou. Seu Antônio, a gente vai voltar para São Paulo agora, mas Diego vem no sábado. O senhor topa receber ele? Claro que topo. Gabriel me deu outro abraço apertado. Vovô, você vai gostar do papai. Ele é legal igual você. Depois que eles foram embora, fiquei sentado na portaria pensando em tudo o que tinha acontecido. Seu Quinzinho veio se sentar do meu lado. Antônio, que visita inesperada, hein? Pois é, Quinzinho. Descobri que tenho um neto. E como você se sente? Confuso, feliz e triste ao mesmo tempo. Triste por quê? Porque perdi 30 anos da vida do meu filho. 30 anos que não voltam mais. Mas, Antônio, o importante é que vocês se acharam agora. Ainda dá tempo de construir uma relação. Naquela noite, deitado na cama, pensei em como a vida é estranha. No mesmo mês que perdi uma filha, eu ganhei um filho e um neto. E pela primeira vez desde que saí de casa, me perguntei se talvez eu não tivesse sido duro demais com Mariana. Talvez não. O sábado chegou e eu estava nervoso. Nervoso como um menino no primeiro dia de aula. Fazia 30 anos que eu não via meu filho Diego. E agora, ele era um homem feito, casado, pai de família. Acordei mais cedo que o normal e fiquei andando pela varanda do asilo, olhando para a portaria a cada 5 minutos. Seu Quinzinho percebeu minha ansiedade. Antônio, relaxa, cara. Vai dar tudo certo. E se a gente não tiver mais nada para conversar, Quinzinho? 30 anos é muito tempo. Vocês são pai e filho. Sangue do mesmo sangue. Sempre tenho que conversar. Às 2 da tarde, vi um carro cinza parar na frente do asilo. Saiu um homem alto, de uns 48 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, usando uma camisa social azul. Mesmo depois de tanto tempo, eu reconheci na hora. Era a cara do menino que eu conheci, só que adulto. Diego. Ele caminhou até a portaria e falou com irmã Clarice. Ela apontou para a varanda, onde eu estava. Nossos olhares se cruzaram. Por alguns segundos, ficamos só nos olhando. Ele estava parado ali, a uns 10 metros de distância, como se também não soubesse o que fazer. Aí ele sorriu. O mesmo sorriso do menino de 2 anos que ficou na minha memória todos esses anos. Caminhamos um em direção ao outro e nos encontramos no meio do quintal. Pai, ele disse simplesmente. Filho. Nos abraçamos. Um abraço demorado, apertado, de 30 anos de saudade. Olha só como você tá, ele disse, me segurando pelos ombros. Igualzinho eu lembrava. E você, rapaz, virou um homem. Sentamos num banco debaixo da mangueira. Diego me olhava como se estivesse tentando memorizar cada detalhe do meu rosto. Pai, eu procurei o senhor durante anos. Procurou? Procurei sim. Quando fiz 18 anos, quando casei, quando Gabriel nasceu, sempre quis que o senhor fizesse parte da minha vida. E por que não conseguiu me achar? Mamãe nunca quis me dar informações sobre o senhor. Dizia que era melhor deixar o passado no passado. Só quando ela morreu que eu encontrei uns papéis velhos com o nome do senhor, mas sem endereço. Diego pegou a carteira e tirou uma foto amarelada. Olha isso. Era uma foto minha com ele no colo. Ele devia ter uns 2 anos, e eu era um rapaz de 21. Eu nem lembrava que essa foto existia. Eu carrego essa foto na carteira há 20 anos, pai. Senti um nó na garganta. Diego, por que sua mãe nunca quis que a gente se falasse? Ele suspirou fundo. Porque ela tinha medo que o senhor tentasse tirar a guarda de mim. Era jovem, não entendia nada da vida.
Achava que todo pai fazia isso. Filho, eu jamais faria isso. Eu só queria acompanhar seu crescimento. Eu sei, pai. Agora eu sei. Mas quando ela morreu, e eu li as cartas antigas, descobri que o senhor mandava dinheiro todo mês para minha criação até eu fazer 15 anos. Mandava mesmo. E que o senhor tentou o contato várias vezes, mas ela sempre recusou. Ficamos alguns minutos em silêncio, digerindo 30 anos de mal-entendidos. Pai, Ana Paula me contou tudo o que aconteceu com sua filha. Mariana. Como ela tratou o senhor, como quis internar o senhor. Eu fiquei com muita raiva dela. E por que ela foi atrás de vocês? Diego me olhou sério. Porque ela tá desesperada, pai. Não pelo dinheiro, não pela casa. Ela tá desesperada porque perdeu o pai. Como assim? Pai, quando ela me ligou, ela chorou por 2 horas no telefone. Disse que cometeu o maior erro da vida dela. Que o senhor foi o melhor pai que ela podia ter tido. E que ela só percebeu isso quando foi tarde demais. Se ela sabe que errou, por que não vem aqui pedir desculpas? Porque ela tem vergonha, pai. Vergonha da cara. Ela sabe que o que fez não tem perdão. Diego se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Pai, posso ser franco com o senhor? Pode. Eu acho que o senhor fez certo. Eu, no seu lugar, teria feito a mesma coisa. Essa resposta me surpreendeu. Mesmo? Mesmo. Pai, eu esperei 30 anos para ter um pai de verdade. Se eu tivesse um pai comigo todos esses anos e ele me tratasse como um estorvo, eu faria exatamente o que o senhor fez. E você acha que fui muito duro? Não. Acho que foi justo. Andamos pelo quintal do asilo e Diego foi me contando sobre sua vida. Como estudou engenharia, como conheceu Ana Paula, como Gabriel nasceu. Pai, sabe o que mais me deixa feliz? O quê? Saber que Gabriel vai ter um avô. Um avô de verdade, que vai ensinar coisas para ele, que vai contar histórias, que vai estar presente. Diego, eu quero muito isso, mas tenho medo. Medo do quê? Medo de decepcionar vocês. Eu sou um homem simples, filho. Pedreiro aposentado. Talvez vocês esperem mais de mim do que eu posso dar. Diego parou de andar e me olhou espantado. Pai, o senhor tá brincando? Não. Pai, o senhor construiu uma casa com as próprias mãos. Criou uma filha sozinho depois que a esposa morreu. Trabalhou a vida inteira sem pedir nada para ninguém. Que mais eu podia querer num pai? Senti os olhos marejarem. E Gabriel? Ele não vai ter vergonha de ter um avô que foi pedreiro? Pai, Gabriel fica falando da casinha que o senhor prometeu ensinar ele a construir desde que voltamos para São Paulo. Ele não vê a hora de aprender a trabalhar com as mãos que nem o avô. No final da tarde, Diego se preparou para voltar. Pai, eu vim aqui com uma proposta. Que proposta? Quero que o senhor vá morar com a gente em São Paulo. Diego, pai, escuta só. A gente tem uma casa de 3 quartos. Um dos quartos está vazio esperando o senhor. Gabriel já escolheu onde vai ser a oficina do avô no quintal. Filho, vocês têm vida própria. Pai, a vida da gente só vai ficar completa quando o senhor estiver com a gente. Ana Paula pensa igual a mim. E o asilo? Eu doei minha casa para cá. Pai, o senhor pode ajudar o asilo de longe também. São Paulo não fica na lua. Caminhamos até o carro dele em silêncio. Pai, não precisa decidir agora, mas pensa com carinho, tá? Tá bom, filho. Semana que vem a gente volta. Ana Paula quer trazer Gabriel de novo. Nos abraçamos mais uma vez. Diego. Fala, pai. Obrigado por ter me procurado. Obrigado nada, pai. Obrigado por ter me dado a vida. O carro sumiu na esquina e eu fiquei ali parado na portaria com o coração cheio de sentimentos que não sabia nem nomear. Seu Quinzinho se aproximou. E então, como foi? Foi bom, Quinzinho, muito bom. Ele parece ser um bom rapaz. E sabe o que mais? Ele entende por que eu fiz o que fiz com Mariana. E isso te deixa como? Aliviado. Porque pelo menos um dos meus filhos entende que um pai também merece respeito. Naquela noite deitei na cama pensando na proposta de Diego. Ir para São Paulo, recomeçar a vida aos 68 anos, ter uma família de verdade. Era tentador. Muito tentador.
Durante toda a semana que se seguiu ao encontro com Diego, minha cabeça não parou de trabalhar. A proposta de ir para São Paulo ficou rondando meus pensamentos dia e noite. Na quarta-feira, enquanto eu ajudava a irmã Lúcia com a papelada da reforma que ia ser feita com o dinheiro da venda da minha casa, ela percebeu que eu estava distraído. Seu Antônio, o senhor tá com a cabeça longe hoje. É, irmã, tô pensando numa proposta que meu filho me fez. Proposta? Contei para ela sobre Diego e a possibilidade de me mudar para São Paulo. E o que o senhor acha disso? Ela perguntou. Não sei, irmã. Por um lado, é uma oportunidade de ter uma família de verdade. Por outro, já me acostumei com a vida aqui. Seu Antônio, posso dar minha opinião? Pode. O senhor ainda é um homem jovem e cheio de energia. Se tem uma família que quer o senhor por perto, por que não tentar? E o asilo? Eu doei minha casa para cá. O asilo vai continuar sendo beneficiado, o senhor estando aqui ou não. E olha, ela se aproximou e baixou a voz. Entre nós, o senhor não pertence a um asilo. O senhor está aqui por teimosia, não por necessidade. Ela tinha razão. Eu estava ali por orgulho, para provar um ponto. Na quinta-feira, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava na horta, cuidando dos meus pés de tomate, quando ouvi uma conversa na portaria. Reconheci a voz na hora. Era Carlos, meu ex-genro. Mas não era a conversa arrogante de sempre. Ele estava implorando. Irmã, por favor, deixa eu falar com ele só 5 minutos. Só 5 minutos. Senhor Carlos, eu já expliquei. Seu Antônio não quer contato com a família. Mas a situação tá desesperadora, irmã. A Mariana tá internada. Meu coração parou. Larguei o regador no chão e me aproximei da portaria. Internada onde? Perguntei, aparecendo de repente. Carlos se virou, com os olhos vermelhos e o rosto abatido. Ele estava irreconhecível. Barba por fazer, roupa amarrotada, com cheiro de álcool. Seu Antônio, graças a Deus. Internada onde, Carlos? No hospital psiquiátrico, sogro. Faz uma semana. Senti as pernas fraquejarem. Irmã Clarice me trouxe uma cadeira. O que aconteceu? Perguntei. Carlos se sentou no chão mesmo, ali na portaria, como se não tivesse mais forças para nada. Depois que a gente saiu da casa, tudo desmoronou, seu Antônio. A gente não conseguiu alugar nada decente com o dinheiro que tínhamos. Fomos morar num apartamento minúsculo, num bairro perigoso. E aí? Mariana entrou numa depressão profunda. Parou de comer, parou de dormir, parou de falar. Ficava o dia inteiro olhando para a parede, chorando. E você, Carlos? O que você fez para ajudar ela? Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu comecei a beber, seu Antônio. Comecei a beber para esquecer a situação e acabei piorando tudo. Como assim? Eu culpava ela por tudo que tinha acontecido. Falava que ela tinha sido burra, que tinha estragado nossa vida, que por culpa dela a gente tinha perdido tudo. Senti raiva subindo pelo peito. Você falou isso para ela? Falei. E muito mais coisas ruins. Carlos começou a chorar. Seu Antônio, eu fui um covarde. Quando as coisas estavam boas, eu incentivava ela contra o senhor. E quando tudo desmoronou, eu joguei toda a culpa em cima dela. E como ela foi parar no hospital? Semana passada ela tentou se matar, sogro. O mundo rodou ao redor. Irmã Clarice segurou meu braço. Como? Tomou um monte de remédio. Eu cheguei em casa e encontrei ela no banheiro, desacordada. Se eu tivesse chegado 15 minutos mais tarde, não consegui falar nada. Minha filha única, tinha tentado tirar a própria vida. Seu Antônio, eu sei que não tenho direito de pedir nada para o senhor. Eu sei que tratei o senhor mal, que desrespeitei o senhor. Mas ela está internada há 1 semana e só fala uma coisa, que quer pedir perdão para o pai. E onde você está morando agora? Numa pensão barata. Perdi o emprego por causa da bebida. Tô vivendo de uns trabalhos que aparecem aqui e ali. Carlos se levantou cambaleando. Seu Antônio, se o senhor quiser visitar ela está no Hospital Santa Mônica. Carlos. Sim, senhor. Você disse que incentivou ela contra mim quando as coisas estavam boas? Ele abaixou a cabeça novamente. Disse, sogro.
Eu tinha inveja da relação que vocês tinham. Vocês se davam bem, conversavam sobre tudo, se respeitavam. Eu nunca tive isso com meu pai. Aí eu comecei a plantar pequenas sementinhas de discórdia. Que tipo de sementinhas? Falava que o senhor era muito apegado às coisas antigas, que atrapalhava nossos planos, que a casa era pequena demais para receber visitas. Bobagem, pura bobagem. Por que você fez isso? Porque eu queria que ela dependesse mais de mim e menos do senhor. Ciúme idiota. Carlos começou a andar em direção à rua. Seu Antônio, eu não espero perdão do senhor, nem dela. Eu destruí uma família por puro egoísmo. Mas se o senhor tiver um restinho de amor pela sua filha, ela precisa do senhor agora. Ele se afastou cambaleando, deixando um cheiro de álcool e desespero no ar. Fiquei sentado na cadeira da portaria por muito tempo, tentando processar tudo o que tinha ouvido. Irmã Clarice se aproximou. Seu Antônio, como o senhor está se sentindo? Não sei, irmã, não sei. O senhor vai visitar ela? Essa era a pergunta que não queria responder. Irmã, eu passei a vida toda protegendo essa menina. Quando a mãe dela morreu, eu fui pai e mãe ao mesmo tempo. Trabalhei dobrado para ela não passar necessidade. E no final, ela me tratou como um estorvo. Mas agora o senhor sabe que não foi ideia dela. Foi influência desse genro. Irmã, ela é uma mulher adulta. Ninguém mandou ela me obedecer sem questionar. É verdade, seu Antônio. Mas será que vale a pena perder uma filha por causa do orgulho? Não é orgulho, irmã. É dignidade. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando na Mariana criança correndo pelo quintal. Na Mariana adolescente, me pedindo conselhos sobre namorado. Na Mariana formanda, me chamando para o palco para receber o diploma junto com ela. E pensava também na Mariana adulta, me olhando com frieza e dizendo que a casa não era mais minha. Que Mariana era a verdadeira? A criança carinhosa ou a mulher fria? Levantei da cama às 5 da manhã e fui para a varanda. Seu Quinzinho já estava lá tomando café. Antônio, você não dormiu, né? Não consegui, Quinzinho. Soube do que aconteceu com sua filha. A notícia correu o asilo inteiro. E o que você acha que eu devo fazer? Seu Quinzinho me ofereceu uma xícara de café. Antônio, posso te contar uma coisa? Conta. Meu filho mais novo tentou suicídio há 5 anos. Eu nem soube na época porque a gente estava brigado. Só descobri 2 anos depois, por acaso. E o que você sentiu? Senti que quase perdi a chance de ser pai de verdade. E o que você fez? Fui atrás dele. Pedi perdão. Hoje a gente se fala toda semana. Terminei meu café em silêncio. Quinzinho, você acha que eu tô sendo muito duro? Não, Antônio. Você tá sendo justo. Mas justiça não é a mesma coisa que amor. Às 8 da manhã pedi para a irmã Lúcia chamar um táxi. Onde o senhor vai? Ela perguntou. Resolver uma situação que deveria ter resolvido há muito tempo. O Hospital Santa Mônica ficava do outro lado da cidade. Durante todo o trajeto de táxi, meu coração batia descompassado. Não sabia o que ia encontrar lá, nem o que ia falar para Mariana. Na recepção, uma enfermeira me atendeu. Vim visitar Mariana Santos. Sou o pai dela. Ah, seu Antônio. A doutora Fernanda quer falar com o senhor antes. Pode esperar um minutinho? Sentei numa cadeira do corredor e fiquei observando o movimento do hospital. Pessoas entrando e saindo, algumas chorando, outras aliviadas. A vida acontecendo em todos os seus extremos. Seu Antônio? Uma mulher de uns 40 anos, jaleco branco, se aproximou. Sou a doutora Fernanda, psiquiatra da Mariana. Doutora, como ela tá? Venha, vamos conversar na minha sala. Sentamos numa sala pequena, cheia de livros. Seu Antônio, a Mariana chegou aqui em estado grave. Não era só intoxicação medicamentosa. Era um quadro depressivo muito sério, com ideação suicida persistente. E agora? Agora ela está estabilizada fisicamente, mas emocionalmente, ela fala o tempo todo sobre o Senhor. O que ela fala? Que destruiu a própria família, que perdeu o único pai que teve, que não merece perdão. A doutora se inclinou para frente. Seu Antônio, ela me contou tudo o que aconteceu entre vocês. E posso ser franca? Pode.
O que ela fez foi realmente grave. Mas o que aconteceu depois, a manipulação do marido, o isolamento social, a perda da casa, criou um ciclo de culpa e autodestrutividade que quase matou ela. Doutora, eu só queria que ela me respeitasse. E ela entende isso agora. Mas o problema é que ela está se punindo além do que qualquer pai desejaria para uma filha. Posso ver ela? Pode, mas precisa saber que ela está muito frágil. Qualquer palavra mais dura pode fazer ela regredir. Caminhamos pelo corredor até uma porta no final. A doutora bateu devagar. Mariana, tem alguém aqui para te ver. Entrei no quarto e quase não reconheci minha filha. Ela estava deitada na cama, magra demais, com o rosto pálido e os olhos fundos. Quando me viu, começou a chorar antes mesmo de falar qualquer coisa. Pai, fiquei parado na porta, sem saber se devia me aproximar ou não. Pai, me perdoa, ela disse entre soluços. Me perdoa, pelo amor de Deus. Me aproximei devagar e sentei na cadeira ao lado da cama. Mariana, pai, eu fui uma filha horrível. O Senhor me deu tudo na vida e eu retribuí com desprezo e ingratidão. Ela tentou se sentar na cama, mas estava fraca demais. Pai, eu não estou pedindo para voltar atrás no que o Senhor fez. Eu mereço ficar sem a casa. Eu mereço tudo o que está acontecendo comigo. Mariana, não fala assim. É verdade, pai. O Senhor construiu aquela casa tijolo por tijolo, pensando em mim. E eu joguei tudo fora porque um homem idiota encheu minha cabeça de bobagem. Ela começou a chorar mais forte. Pai, o Senhor sabe qual foi o meu maior erro? Qual? Eu comecei a ter vergonha do Senhor. Vergonha de ter um pai pedreiro, um pai simples, um pai que recebia os vizinhos em casa para conversar na varanda. Cada palavra era como uma facada no peito. E sabe por que eu tinha vergonha? Porque o Carlos ficava no meu ouvido dizendo que isso era coisa de gente sem classe, que os amigos dele iam achar estranho. Mariana, pai, eu escolhi agradar um homem que nem me ama direito ao invés de honrar o pai que me criou sozinho. Como eu pude ser tão burra? Vi que ela estava se torturando com as próprias palavras. Minha filha, chega. Para com isso. Não, pai. Eu preciso falar. Preciso que o senhor saiba que eu entendo tudo agora. Ela segurou minha mão. Estava gelada e tremendo. Pai, quando eu falei que a casa não era mais sua, eu vi a dor no olho do Senhor. E mesmo assim continuei. Sabe por quê? Por quê? Porque eu achei que o Senhor ia aceitar qualquer coisa, como sempre aceitou. Achei que podia te machucar porque você sempre me perdoava. E agora? Agora eu entendo que respeito não se pede, se conquista. E que eu perdi o direito de ser chamada de sua filha. Fiquei em silêncio, olhando para aquela mulher destruída que um dia foi minha menina. Pai, o Senhor não precisa me perdoar. Só preciso que o Senhor saiba que eu reconheço meu erro. Mariana, e o Carlos? Onde ele está agora? Pai, eu mandei ele embora. Depois que saí do hospital, eu falei para ele que não queria mais ele perto de mim. Por quê? Porque eu descobri que ele estava usando nossa situação para conseguir dinheiro emprestado com os amigos. Falava que a gente estava passando necessidade por culpa do Senhor, que o Senhor era um velho teimoso. E você acreditou? No começo, sim. Mas depois eu percebi que ele era com vergonha de assumir que tinha perdido tudo por ganância e estupidez. Mariana tentou se sentar melhor na cama. Pai, posso fazer um pedido? Pode. Quando eu sair daqui, eu quero trabalhar. Quero reconstruir minha vida do zero. Quero provar que sou filha do Senhor de verdade. E onde você vai morar? Não sei ainda. Talvez numa pensão enquanto eu me organizo. Mas, pai, o quê? Eu não quero a casa de volta. A casa está bem cuidada no asilo. Eu só quero uma chance de ser sua filha de novo, mesmo que seja de longe. Olhei para ela por um longo tempo. Vi a menina que criou galinhas no quintal aos 10 anos. Vi a adolescente que me acordava de madrugada quando tinha pesadelo. Vi a jovem que me chamou para o palco na formatura. E vi também a mulher que me olhou com frieza e disse que eu não conseguia mais cuidar de mim mesmo. Mariana, você quer ser minha filha de novo? Mais do que qualquer coisa na vida, pai. Então escuta bem o que eu vou te falar.
Me levantei e fiquei de pé ao lado da cama. Eu não vou fingir que não me machuquei. Não vou fingir que as palavras que você me disse não doeram. Não vou fingir que foi só culpa do Carlos. Ela abaixou a cabeça. Mas eu também não vou fingir que não te amo. Você é minha filha, e isso ninguém pode mudar. Ela me olhou com esperança nos olhos. Então, minha filha, se você quer mesmo uma segunda chance, eu vou te dar. Mas vai ser nos meus termos. Que termos, pai? Você vai sair desse hospital e vai morar comigo. Com o senhor? Mas onde? Em São Paulo. Com seu irmão Diego, sua cunhada Ana Paula e seu sobrinho Gabriel. Os olhos dela se arregalaram. Pai, eu não mereço isso. Não é sobre merecer, Mariana. É sobre família. E família não se abandona, mesmo quando erra. Pela primeira vez em semanas, vi um sorriso no rosto da minha filha. Mas, Mariana, tem uma condição. Qualquer uma, pai. Você vai ter que me conquistar de novo. Vai ter que provar que aprendeu a ser filha. Eu vou provar, pai. Eu prometo. Me abaixei e beijei sua testa. Então vamos recomeçar, minha filha. Mas dessa vez, do jeito certo. 6 meses depois, eu estava sentado no quintal da casa do Diego em São Paulo, ensinando Gabriel a fazer uma casinha de passarinho, quando Mariana chegou do trabalho. Oi, pai, ela disse me dando um beijo na testa. Oi, minha filha. Como foi o dia? Corrido, mas bom. Ela tinha conseguido um emprego numa loja de materiais de construção. Ironia do destino. Minha filha, que um dia teve vergonha de ter um pai pedreiro, agora trabalhava vendendo os mesmos materiais que eu usei a vida inteira. Vovô, olha só como ficou. Gabriel me mostrou a casinha que tínhamos acabado de fazer. Ficou linda, meu neto. Agora é só colocar ali na mangueira e esperar os passarinhos chegarem. Ana Paula apareceu na porta da cozinha. Seu Antônio, tem uma ligação para o senhor. É da irmã Lúcia, do asilo. Entrei para atender o telefone. Irmã Lúcia, como vai? Seu Antônio, estou ótima. Liguei para dar uma notícia maravilhosa. Que notícia? A reforma terminou. O asilo ficou lindo. A sala de fisioterapia está funcionando perfeitamente e o telhado novo não deixa passar nenhuma gotinha de chuva. Que bom, irmã. E os velhinhos? Todos bem. Seu Quinzinho pergunta sempre pelo senhor. Dona Perpétua manda lembranças. Mande lembranças minhas também. Seu Antônio, tem outra coisa. Fale. A gente recebeu uma doação anônima muito generosa na semana passada. Dinheiro suficiente para construir uma nova ala com 10 quartos. Sério? E quem foi o doador? Não sabemos. A pessoa não quis se identificar. Só deixou um bilhete dizendo que era para honrar a memória dos pais trabalhadores que construíram este país. Sorri sozinho. Eu sabia quem era. Depois que desliguei, fui procurar Diego no escritório dele, que ficava num canto da casa. Filho, preciso te falar uma coisa. Fala, pai. Essa doação anônima pro asilo, foi você, não foi? Diego sorriu. Como o senhor descobriu? Honrar a memória dos pais trabalhadores? Só podia ser meu filho engenheiro. Pai, quando eu soube da história toda, quando vi como o senhor foi tratado, eu quis fazer alguma coisa. O dinheiro da venda da nossa casa antiga em São Paulo estava parado no banco mesmo. Diego, você não precisava? Precisava sim, pai. O senhor doou sua casa inteira pro asilo. Era o mínimo que eu podia fazer. Me sentei na cadeira em frente à mesa dele. Filho, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você acha de tudo que aconteceu? Eu fiz certo em não perdoar a Mariana na primeira? Diego parou de mexer no computador e me olhou sério. Pai, o senhor quer minha opinião honesta? Quero. Eu acho que o senhor foi genial. Como assim? Pai, se o senhor tivesse perdoado ela na primeira sem consequências, ela nunca teria aprendido de verdade. Ela teria voltado para o mesmo padrão de sempre. E agora? Agora ela sabe o valor das coisas. Sabe o que é trabalhar para se sustentar. Sabe o que é passar dificuldade. Sabe o que é estar sozinha no mundo. Diego se levantou e veio se sentar do meu lado. Pai, a Mariana que mora aqui com a gente hoje não é a mesma que te desrespeitou naquele dia. Essa aqui é uma mulher que aprendeu a ser filha. Você acha? Tenho certeza.
O senhor viu como ela trata o Gabriel? Com paciência, carinho, atenção. O senhor viu como ela me trata? Com respeito, consideração. E como ela trata o senhor? Como se fosse um tesouro. Era verdade. Nos últimos meses, Mariana havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Trabalhadora, humilde, respeitosa. Toda manhã, ela fazia questão de preparar meu café antes de ir trabalhar. Todo final de semana, ela insistia em lavar minhas roupas. E sempre que eu contava uma história da minha época de pedreiro, ela ouvia com atenção e orgulho. E sabe qual foi a melhor vingança do senhor, pai? Qual? Mostrar para ela que o senhor tinha outros filhos que sabiam dar valor ao pai que tinham. À noite, depois que Gabriel dormiu, nós 4 ficamos na sala conversando. Mariana estava no chão, ajudando Ana Paula a dobrar as roupas lavadas. Pai, ela disse, posso te contar uma coisa? Pode. Hoje na loja, chegou um cliente perguntando sobre tijolos para fazer uma parede. Ele estava perdido, não sabia nem por onde começar. E aí? Aí eu lembrei de tudo que o senhor sempre falava sobre construção. Expliquei para ele direitinho. Que tipo de tijolo usar, como fazer a argamassa, como deixar a parede bem prumo. E deu certo? Deu. Ele ficou tão satisfeito que comprou todo o material na loja. E sabe o que mais, pai? O quê? Quando ele perguntou onde eu tinha aprendido essas coisas, eu respondi. Meu pai me ensinou. Ele é o melhor pedreiro do Brasil. Senti os olhos marejarem. E eu falei isso com muito orgulho, pai. Muito orgulho mesmo. Diego e Ana Paula trocaram um olhar emocionado. Pai, continuou Mariana, eu queria pedir desculpas de novo por ter tido vergonha do senhor um dia. Hoje eu sei que ter um pai trabalhador, honesto, que construiu tudo com as próprias mãos, é a maior honra que alguém pode ter. Mariana, deixa eu terminar, pai. Eu aprendi que a gente não mede uma pessoa pelo que ela faz, mas por como ela faz. E o senhor sempre fez tudo com amor, dedicação e honestidade. Na semana seguinte, recebemos uma visita inesperada. Era Carlos. Ele estava sóbrio, com roupas limpas, mas ainda com aquele ar de derrota no rosto. Seu Antônio, vim aqui pedir desculpas. Desculpas aceitas, Carlos. E vim devolver isso. Ele tirou do bolso uma chave. É a chave da casa que vocês moravam. A última coisa que restou de tudo. Mariana pegou a chave e a estendeu para mim. Pai, essa chave é sua. Não, minha filha. Essa parte da minha vida já passou. Peguei a chave e entreguei para Diego. Filho, pode guardar isso como lembrança. Lembrança de que uma casa só vale alguma coisa se tiver uma família de verdade dentro dela. Carlos estava com os olhos vermelhos. Seu Antônio, eu destruí uma família por pura inveja e egoísmo. Carlos, você destruiu um casamento, mas a família continua aqui, mais forte do que nunca. Ele olhou para Mariana. Mariana, você tá bem? Tô, Carlos. Tô melhor do que nunca. E você me perdoa? Mariana pensou por alguns segundos. Carlos, eu te perdoo. Mas isso não significa que eu quero você na minha vida de novo. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Naquela noite, antes de dormir, Mariana veio no meu quarto. Pai, posso te fazer uma pergunta? Pode. O senhor me perdoou mesmo? Perdoei, minha filha. Como o senhor conseguiu? Me sentei na cama e a puxei para sentar do meu lado. Mariana, eu aprendi uma coisa nesses últimos meses. O quê? Que perdoar não significa esquecer. Significa escolher o amor ao invés da raiva. E o senhor escolheu me amar? Sempre escolhi, minha filha. Mesmo quando você me machucou, eu continuei te amando. A diferença é que agora eu amo você sabendo que você me ama de volta. Ela me deu um abraço apertado. Pai, obrigada por não ter desistido de mim. Filha, família não desiste de família. Ensina, corrige, pune quando precisa. Mas nunca desiste. E é por isso, meu filho, que eu digo. Às vezes a melhor vingança não é destruir quem nos machucou. É mostrar para essa pessoa o que ela realmente perdeu e dar a ela uma chance de reconquistar isso. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí de onde você está me ouvindo, hein?